Olá, pessoal, que é o Matheus Cabot, da Casa de Ania. Se vocês acompanham a gente nas redes sociais, vocês sabem que nós estávamos na Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba, a 16ª edição. O ano passado eu estive lá com a palestra O Encontro com a Deusa Ania, que eu estive em outros lugares, e quando eu palestrei no Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, eu filmei e está aqui no canal. E esse ano, tanto eu quanto Stephanie, que coordenamos a casa, voltamos na convenção, dessa vez com uma palestra chamada As Fadas na Bruxaria. Enfim, e foi lá, na Convenção de Bruxas de Paranapiacaba, que eu fui buscar a minha edição da Crônicas de Innis Fall, ou alguma outra pronúncia que eu não sei falar, que é o livro do Leoni Moura sobre mitologia irlandesa comentada, que é esse aqui. Esse vídeo era para ser um unboxing, mas eu já abri a caixa, que veio com o meu nomezinho. Dá para ler? Não sei. Porque eu já abri, eu inclusive já li alguns trechos, mas ainda assim, isso aqui não vai ser uma análise, esse vídeo. Porque eu não li o livro inteiro e eu tô enlouquecido para poder ler. E quando eu terminar, eu venho aqui para vocês fazer uma análise geral do conteúdo. A ideia desse vídeo é apresentar esse livro, que é o primeiro de um volume de 5 livros que ele já confidenciou para mim, que serão de 3 a 5, todos sobre mitologia irlandesa, religiosidade céltica, folclore, etc e tal, as bases do reconstrucionismo celta, do druidismo e etc. E por que eu quis muito esse livro? Primeiro, ou melhor, segundo, porque foi uma descoberta. Quando eu comprei, eu imaginei que fosse ter, e aí quando eu abri, eu achei que é um capítulo chamado As Rainhas do Xi, e o primeiro tópico, olha aqui, Ania Clear de Nocânia, que significa Aine, na pronúncia em português, né? Brilhante, da colina de Aine, que é um capítulo, um subcapítulo, enfim, 6 páginas apenas sobre Deusa Ania, que a gente tanto ama e que dá nome a esse canal, a esse projeto, a minha vida e etc. E eu fiquei tão animado em ter encontrado Ania aqui, por quê? Vamos fazer um parênteses. Primeiro vou apresentar o Leoni. O Leoni, ele é da Ordem Valanon, de druidismo, que é uma das maiores ordens que eu saiba de druidismo aqui no Brasil. Eles têm membros em todo o Brasil, etc. Tanto que a Ordem Valanon tem sede em Porto Alegre. E o Leoni, ele mora hoje em São Paulo, já morou aqui no Rio também. E ele tem um blog, uma página no Facebook chamado Politeísmo Gaélico, que tem 2.000 e tantos, ou até mais, likes no Facebook. E, se eu não me engano também, é o maior acervo em português de mitologia irlandesa traduzida para a nossa língua. E foi através do Leoni, inclusive, quando eu comecei o meu período de dedicação à deusa Ania lá atrás, foi através dele que eu caí nas melhores referências bibliográficas para chegar até essa deusa, e caí também no movimento do reconstrucionismo celta. Foi através dele que eu fui parar no Encontro Brasileiro de Druidismo, o ano passado. E é muito interessante a gente ter uma coisa em mente, pessoal. Quando a gente fala de bruxaria moderna, sobretudo de Wicca, a gente não está falando da religião dos celtas. Wicca é uma religião ultramoderna, dos anos 30, 40, 50 para cá. Os celtas, e aliás, o que a gente chama de celta, na verdade, foi um conglomerado de tribos em grande parte da Europa, que não deixaram escritos, não deixaram livro sagrado, liturgia, nem etc e tal. O que a gente sabe deles são os contos, os mitos e as lendas escritos em grande parte por monges cristãos, muito conhecimento deixado através da oralidade, muito folclore que permeia a história da Irlanda também sobreviveu ao tempo graças às cantigas orais, às cantigas faladas, enfim. E aos mitos que aos poucos são resgatados, reestudados, são contestados. Por isso que o reconstrucionismo celta é uma religião tão importante, porque ela está a todo instante voltando para um estudo histórico e um estudo aprofundado sobre a religiosidade celta daquela época. É até curioso chamar de religiosidade celta, porque talvez nem as tribos celtas tinham uma liturgia única entre essas tribos. Mas, enfim, o reconstrucionismo celta
essa volta ao passado para tentar, ainda hoje, resgatar pontos que se perderam através do tempo, dessas diversas formas de religiosidade. E quando a gente fala de bruxaria moderna e de Wicca, a gente tem aquela ideia automática de que o Wicca e Celta é a mesma coisa, quando não. A Wicca ela foi resultado, sim, de algumas coisas emprestadas e fisgadas do druidismo do que a gente tem enquanto cultura e religiosidade celta, pensadas certas coisas, alguns panteões, alguns deuses, alguns ideais, mas também emprestou, puxou de outras vertentes mágicas, de outros estudos, até mesmo da bruxaria, do ocultismo e etc., para se formular, se criar e estruturalizar uma religião que é o Wicca. Então, o Wicca e religião celta não é a mesma coisa. E aí você fala, então, onde que eu vou poder compreender de fato o que é a religião celta? Através da mitologia, através do reconstrucionismo celta, através do druidismo, como a Ordem Vala não faz. E esse livro é importante por quê? Porque ele vai resgatar toda a história das invasões que ocorreram na Irlanda e muitos de seus mitos, deuses, lendas e contos, etc., que estruturam a nossa compreensão e o nosso saber sobre sobre esses antigos de fato, sobre os costumes, sobre os seres, sobre o folclore local, sobre os deuses, os Tuatha De Danann. A gente fala muito, né, sobre Manannán, sobre Lu, sobre Bridget, Morgan, Marra, etc. São deuses que estão na ponta da nossa língua quando a gente vai estudar o Wicca e a bruxaria moderna. Mas a gente conhece, de fato, seus mitos? A gente conhece, de fato, a história por trás daquele resumo que a gente acha no Google? O que a gente sabe de verdade sobre esses deuses lá atrás? Porque cultuar esses deuses na modernidade é uma coisa, trazer eles para o nosso culto pessoal também. Agora, como será de fato que era entendido, como será que era celebrado, como será que os povos antigos lá da Irlanda de fato interpretavam esses mitos, essas lendas desses deuses, enfim, desses cultos, quais eram os costumes, etc, 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 etc. Então, o livro do Leoni, As Crônicas de Innisfall, e eu acho que é uma outra pronúncia dessa última palavrinha aqui, inclusive vou perguntar como se pronuncia, ele é legal porque ele vai começar desde o começo, de fato. O Leoni ele tem um trabalho extenso de organizar, de pesquisar os antigos textos, enfim, e os antigos mitos irlandeses, e esse livro é o primeiro passo nisso. Quando a gente abre, nós temos diversos capítulos. Eu vou ler para vocês a dedicação que eu achei tão bonito, e o Leoni diz: aos deuses sempre em primeiro lugar. Um livro é muito pouco comparado a tantas bênçãos já me dadas. Aos seguidores da página Politeísmo Gaélico, pela motivação em tornar este sonho uma realidade. E tem uma coisa muito interessante. A gente tem, enquanto liturgias Tuatha De Danann, como os deuses centrais, não sei se central é a palavra certa, mas enfim, deuses de destaque, quando a gente fala em religiosidade celta, e até mesmo que a gente empresta dessa religiosidade, mas a Irlanda ela também foi povoada por outras raças, enfim, por outras famílias, outras dinastias e etc. E tem um livro muito antigo da Irlanda, que é o livro das invasões, em que ele narra, através das poesias e etc e tal, como se deu cada uma dessas invasões. E é isso que esse primeiro livro faz. Ele vai resgatar essas fases da Irlanda antiga, todas em português, porque obviamente esses textos eles não foram escritos em português. Então teve um trabalho de tradução e também um trabalho de comentário, tanto que a gente começa primeiro com uma introdução aos deuses que vieram do céu, e aí se você de fato se propõe a cultuar algum deus do panteão irlandês, dos Tuatha De Danann e etc., é legal compreender essa história de como eles chegaram na Irlanda envolto em brumas, e aí você vai ter até outras interpretações do que seriam essas brumas, e também das batalhas que foram travadas até que os Tuatha De Danann governassem a Irlanda através da magia e da poesia, até o momento em que, em outras disputas e batalhas, eles são, entre aspas, expulsos da Irlanda pelos filhos de Mil, os milesianos. E aí, quando os milesianos conquistam a Irlanda, etc., faz-se um tratado em que a Irlanda de cima, como o Leoni fala no outro trecho, fica para os filhos de Mil,
E os Tuatha de Danann, que seriam seres de magia, a eles seria dado a Irlanda de Baixo, que aí seria os Shi, o outro mundo, para além do véu. E aí desse simbolismo vem a nossa compreensão ainda moderna do bom povo, das fadas que habitam nas colinas e etc e tal. A liturgia e a história dos Tuatha de Danann é encantadora. E eu caí nela por quê? Porque Anya apareceu no meu ouvidinho. E quando Anya apareceu no meu ouvidinho, eu fui o quê? Joguei no Google e etc e tal, e aí caí naquelas descrições, e aqui eu já fiz uma série de vídeos sobre Anya, falando um pouquinho sobre todos esses aspectos, mas me incomodou porque a gente não encontra nada sobre os deuses. Se a gente olha de uma perspectiva muito moderna, a gente encontra uma coisa que me incomoda muito, que são as tabelinhas, né? Anya é uma deusa de sol, a erva dela é tal, a vela dela é tal, o dia da semana dela é tal. Isso não me diz muito sobre os deuses. Eu quero saber qual que é a essência desses deuses. E aí você volta nas mitologias. E eu caí nos Tuatha de Danann. E aí eu fui ver que Anya, na verdade, era uma ninfa, não pequena, mas era um pontinho dentro de um ramo gigante de deuses encantados e belos, com histórias poderosas para a gente pensar a soberania da Terra, para a gente poder pensar as histórias, os costumes antigos, para a gente poder pensar ainda hoje a nossa própria existência. Então, quando eu digo para vocês, pessoal, se vocês querem cultuar deuses celtas, se vocês caíram nesse panteão, se vocês têm encanto por um deus que seja, que você sabe, numa pesquisa de Google, que tem lá dos Tuatha de Danann e etc., vamos nos debruçar sobre os mitos antigos para a gente compreender a imensidão que é esse culto, quantas coisas a gente descobre. E aí, enfim, caí então na página do Leoni, caí no Reconstrucionismo Celta, fui para lá no Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, e agora eu caio nesse livro, que, se eu não me engano, é o primeiro, ou o maior, ou mais recente, livro em português sobre mitologia irlandesa comentado, o que é muito legal, porque no capítulo de Anya, por exemplo, óbvio que eu não vou ler o capítulo para vocês, pessoal, para vocês irem lá comprar o livro no site mitologiacelta.com.br, algo assim, mas olha que bonitinho o capítulo. As rainhas do Shi, no caso, seriam as colinas das fadas, para onde aqui, ó, para onde os deuses giram, para baixo da terra, para além do véu, e são várias poesias possíveis. Enfim, e aí quando eu cheguei no conteúdo do Leoni, etc., por ser comentado, é muito legal, porque um texto antigo, um grande mito, ele pode ser interpretado de diversas formas. Nós temos quem diga que Anya era filha de Manannán, outros dizem que Anya era o seu par, outros dizem que Anya tinha uma irmã X, outros que Anya tinha uma irmã, etc. Você vai encontrar menções, são textos muito antigos, numa língua muito arcaica, etc, etc. Então, quando a gente tem uma versão comentada, é legal porque o Leoni traz no texto principal uma versão, e nós temos, gente, olha o tanto de nota de rodapé. Tá vendo essa página aqui? Isso aqui é texto. Isso aqui, ó, é rodapé. Todos esses comentários nos ajudam a situar o que é contado aqui em um contexto. E mesmo para mim, que me debruço sobre ele há mais de 2 anos, tinha texto que eu não encontrava, não conseguia traduzir, não compreendia, etc. E aí eu comprei esse livro no próprio evento, né, na Convenção de Bruxas. Sei lá, em 20 minutos eu parei, corri para a Shania, li o capítulo dela rapidinho e eu já fiquei besta. E aí eu vou ter que ler de novo, ler de novo, ler de novo. Porque o Leoni organizou aqui, olha nessa outra página que legal. Aqui é o texto, e ó, o comentário, quantas notas de rodapé, quantas reflexões que são adicionadas, quantas informações extras são relacionadas. Isso que é o mais legal, que eu acho que eu fiquei mais encantado. A gente tem uma possibilidade de estudar a mitologia com comentários, com links, com associações. Isso é o que enriquece, gente, é esse esforço de pesquisa que eu sempre recomendo para as pessoas que vêm comentar comigo que sonhou com Anya, que chegou nessa deusa, e etc, e quer conhecer mais, quer compreender, quer sentir, e etc. Vamos tentar buscar como que era a sua história original. Isso é tão legal. Por mais que o culto se desenvolva ao longo do tempo, se adapte, mude, etc e tal, é tão bom a gente fazer o esforço máximo para tentar ir lá no princípio, e é isso que esse livro traz um pouco para a gente. Traz todas as histórias dos povos, aliás, toda não, porque é o primeiro de uma série de cinco livros, e quanto imagino que seja o acervo de Leoni. Eu vou passar rapidinho pelos capítulos,
Gente, a minha pronúncia não vai dar, tá bom? Porque eu não sei falar gaélico. Aqui, ó, temos aqui, ó, os deuses que vieram do céu, depois os Firbolg, baby, vai ter que aceitar a minha pronúncia. Depois a primeira batalha de Moitura, que é uma dessas batalhas clássicas do livro das invasões. Depois o reino de Brezo Belo, ele vai falar sobre os Fomorianos, depois vem e começar a introduzir os Tuatha de Danann, já começa a falar de Dagda, que é um deus ainda hoje muito cultuado. Depois tem um capítulo que fala apenas sobre 3 deuses curandeiros, alguns deles, acho que um pouquinho mais de 3. Depois o deus das muitas habilidades, aí começa a falar também sobre os Fomorianos. Depois vem os filhos de Etuirim. E olha quantos contos e quantas histórias que são narradas por capítulo. Isso é tão bonito. Porque, por exemplo, eu caí em Anya. E eu sei que existe uma imensidão de mitos, histórias, contos e outros deuses que estão numa correlação gigantesca. E aí eu quero devorar esse livro para começar a compreender esse universo que a gente se relaciona. Quando você cultua um deus Tuatha de Danann, você se relaciona com todo esse universo nem sem saber. E é legal a gente ir em busca disso, tentar se aprofundar. Depois vem, no capítulo 8, a segunda batalha de Moitura. Depois fala um capítulo sobre Lu. Depois vem um bom Deus e volta a falar sobre Dagda e etc. Depois vem, enfim, os filhos de Mil, né, os milicianos. Depois um capítulo chamado O Tempo dos Homens. E aí depois vem vários epítodos, que aí as colinas são ocas. E então vem Manannán Merklir, depois o Rei Vermelho, depois as Rainhas do Xi, depois o Cortejo de Etaim, depois as Casas do Cálice de Leite, depois os Filhos de Lir, e aí depois vem um outro epílogo. Ou seja, gente, 250 páginas. Gigante, gigante. Vou ler, vou decorar? Não, preciso compreender. E aí eu vou ler um trechinho só então para vocês. Nesse capítulo, As Colinas São Ocas, as histórias após a conquista. Deixa eu achar o capítulozinho de Anya para vocês. Página 181. Vou abrir um trechinho para ler, tá? Ah, tem que ver qual que eu gosto mais, que eu não preparei, porque eu de fato que ia fazer um unboxing, não tem problema. Ah, vou ler um dos finalzinhos. Anya possui uma beleza arrebatadora, capaz de conquistar o coração de qualquer deus ou homem que a visse. Era comum que a deusa passasse boa parte de seu tempo escovando seus longos cabelos dourados com seu pente preferido, feito de ouro. Sua beleza era tão grande que enlouqueceria qualquer mortal que tivesse um vislumbre da deusa. Olha que coisa bonita. E aí ele bota ali uma notinha de rodapé, 306. Aí ele vem e fala, no 306, muitas das lendas folclóricas de Anya estão registradas do The Skull Collection, coletadas oralmente das partes rurais da Irlanda, onde Anya estava mais associada. Essa é a The Legend of the Swedenborg, uma palavrinha impossível de falar no gaélico antigo, coletada em 1938. Então eu li aqui essa frasezinha, voltei lá, compreendi um contextinho e agora eu volto à leitura. E como uma deusa tão bela, era comum que os próprios deuses se apaixonassem por ela. Éter, por exemplo, um dos homens de Manannán, era tão apaixonado por ela que morreu de tristeza por não poder tê-la. Essa historinha sobre esse deus que morreu de tristeza por não ter Anya, eu não conhecia. E aí, eu vim aqui, nota de rodapé 307. Aqui vai ter um caminhão vendendo laranja. A gente ignora. Enfim, eu não conhecia. E aí eu vou lá no 307 e vejo aqui então. O lugar onde Éter morreu ganhou seu nome, Binan Éter, Pico de Éter, identificado atualmente com a região de... difícil de falar. E aí, gente... Nossa, tem tantas outras histórias. Ó, outro trecho. Anya era frequentemente vista às margens dos lagos, covando seus cabelos com seu peito dourado, sentada em uma pedra conhecida como Debian. Gente, é impossível. Gente, eu quero que vocês pronunciem essa palavrinha aqui. Dá pra ver? Esse aqui, ó. Suenana. Não dá pra produzir, mas enfim, ela sempre estava sentada nessa pedra. E a cadeira da governanta. Eu já tinha, ó, por exemplo, eu já tinha lido em algum site, etc., em inglês e tal, sobre essa cadeira, a cadeira da loucura e etc. Mas eu nunca tinha encontrado bibliografia, eu nunca consegui traduzir uma bibliografia que me compreendesse. E aqui o Leoni traduziu, comentou e trouxe para esse capítulo de Anya.
Ele explica que um dia de verão, após sair do lago, Anya sentou-se nessa pedra para pentear os seus cabelos e acabou dormindo, deixando seu pente de lado. Nesse momento, um pastor de ovelhas da região passava pelo lugar, viu a deusa dormindo e roubou o seu pente. Quando acordou, viu que seu pente não estava mais lá. Anya amaldiçoou o ladrão e todos os animais do pastor começaram a morrer, até o próprio pastor adoecer e ficar à beira da morte. Antes de morrer, no entanto, ele pediu para que o pente dourado da deusa fosse jogado de volta no lago, para que Anya pudesse recuperá-lo. Logo em seguida, o pastor morreu. Eu já conheci esse mito numa outra perspectiva, de que ela teria ido até uma família, de fato, de uma família de pastores, um pastoreiro, que estava passando por necessidades, e ela não, coloca na terra dessa família alguns gados, ovelhas, etc. Eles vendem para fazer dinheiro e aí ela vai lá e amaldiçoa essa família. Não sei se é o mesmo conto, mas é um diferente que eu também não tinha conhecido. Enfim, pessoal, eu acho que eu falei bastante, já deu 21 minutos de vídeo, mas por favor, entre no site do Leoni, das Crônicas de Nesfall, não sei falar, preciso aprender a falar. Conheçam a página do Politeísmo Gaélico. O site para comprar o livro é o mitologiacelta.com.br, se eu não me engano, vou colocar aí na descrição. E acompanhem o trabalho dele, porque, de fato, se vocês cultuam algum deus Tuatha de Danann, é um primeiro passo muito interessante. O livro ele é independente e a qualidade é absurda. Eu fiquei revirando o livro para procurar qual era a editora. E eu fiquei, gente, eu estou desacreditado que esse livro foi independente. Se eu estiver errado, me corrija, porque de fato, não tem qualquer crédito a alguma editora. Eu realmente acho que é uma produção simplesmente independente. E o que deixa o trabalho mais encantador ainda. Eu vou ler para vocês, então, um resuminho bem legal. Há milhares de anos, na Irlanda, vivia uma tribo de deuses que dominavam todas as artes humanas, da poesia à feitiçaria. Eles eram os Tuatha de Danann, os mestres da magia e da transformação, que para manter o poder sobre a Irlanda travavam constantes batalhas contra seus inimigos. Batalhas que decidiriam para sempre o seu destino e o da humanidade. Mas quem são esses deuses? De onde eles vieram? Para onde foram quando a humanidade chegou no mundo? Todas essas perguntas são respondidas com um simples convite para este livro, onde juntos podemos descortinar todo o universo fantástico de deuses, heróis e gigantes, e irmos além da mitologia greco-romana. Ou seja, apaixonante. E antes de terminar esse vídeo, só para mostrar como o trabalho do Leoni é ainda mais dedicado, ele faz toda a linhagem, olha, das raças, das famílias. Olha que coisa incrível. Tá vendo aqui? Isso aqui são todas as associações dos nomes dos deuses, os mapas, olha que bafo. Inclusive, olha, a gente tem um mapinha de Monster. Mapinha de Monster aqui, ó. Monster. Tô gravando com a webcam, a qualidade não é das melhores. Aí quando você tem aqui em Monster, você tem, ó, cadê, ó? Nocânia, que é a colina de Anne, onde sobrevive através do tempo o culto dessa deusa que a gente tanto ama. Leoni Moura é um estudioso e pesquisador da cultura e da religião irlandesa pré-cristã. Tudo começou há 10 anos em uma época em que apenas um punhado de mitos irlandeses estavam disponíveis traduzidos na internet. Com um pouco de inglês que sabia, começou a fazer um trabalho de tradução das histórias e hoje possui em seu site o maior acervo de mitologia irlandesa disponível em português. Atualmente, gerencia a página Politeísmo Gaélico e o site de mesmo nome, onde continua fazendo suas pesquisas e traduções para que outras pessoas possam ter acesso a um bom material em meio ao caos de desinformação existente hoje sobre os celtas da Irlanda, sua religião e mitologia. Ou seja, é bafo, não é bafo? Então, gente, conheçam o trabalho, comprem, não é merchan, eu paguei o meu, porque eu fiquei apaixonado. E se você cultua a Anya, etc e tal, já leu o artigo que eu escrevi sobre ela lá no nosso site, casadiana.com. Eu escrevi um artigo de 10 páginas, mas você vem, compra o livrinho do Leoni, lê o capítulo que ele fala sobre Anya também, porque tem mais informações que eu não fui capaz de coletar. E assim, juntos, a gente vai se ajudando e ampliando o culto a essa deusa tão rica de luz, paixão e glória. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.